Boa noite, amigos da TVC. Nós estamos recebendo na noite de hoje aqui em nossos estúdios os 3 candidatos eleitos e campeões de votos. Nós estamos recebendo para uma conversa sobre a expectativa deles com relação ao próximo ano legislativo e a gente falar um pouco sobre política, sobre campanhas, enfim. Vamos receber aqui Fernando Fabris, Ícaro Morales e João Pedro Ugina. Vem para cá, menino. Meninos, que prazer receber vocês aqui, viu? Prazer enorme estar com vocês para a gente conversar aqui do Que Papo é Esse de uma forma bem descontraída sobre proposta de vocês, aquilo que vocês fizeram durante a campanha e aquilo que vocês se propõem a fazer a partir de agora. Pugina, puxa vida, rapaz, que tiro foi esse, hein? Só tenho a agradecer, né, a população de Araçatuba por ter acreditado de fato no nosso projeto, na nossa proposta de trabalho. Fico muito contente, vejo que a política de Araçatuba de fato busca por renovação. Essa foi a resposta que o povo deu nas urnas e aqui fica a minha eterna gratidão e podem contar com o meu trabalho, com a minha dedicação. É um prazer enorme estar aqui hoje no seu programa, na TVC. Contem com a gente. Fernando, você é filho da doutora Cristina, né? Você tem um irmão que chama Flavinho, eles estão morando atualmente em Portugal. Eu vou lhe dizer que a Cristina me ligou durante a campanha, me mandou material seu, pediu voto, pediu apoio. E depois, então, da eleição, ela ligou e estava explodindo de felicidade com a sua eleição. Mãe é mãe, né? Com certeza, mãe é mãe, trabalhando lá de longe, né, para a nossa candidatura. E graças a Deus deu certo. A gente teve mais do que dobramos da última eleição, né? Tivemos 3.329 votos. Mas também quero, como Pugina, agradecer vocês aí que votaram na gente, que empenharam o seu voto e nos ajudaram nessa campanha que foi tão bonita. Aí a gente vê uma renovação muito grande na Câmara e a expectativa é muito grande e nós estamos aí empenhados em entregar o nosso melhor para toda a população de Araçatuba. É um prazer estar com você aqui, com o Pugina, com o Ícaro aqui também. Prazer é meu. Oi, Ícaro, que prazer receber você, amigo. Você já esteve aqui em nossos estúdios e é sempre um prazer muito grande receber. Mas hoje é especial, né? Porque você também foi um campeão de voto, né? Você foi o terceiro candidato mais votado com 3.313 votos. E não é fácil ser candidato a vereador. Eu sei quanto é difícil uma campanha de vereador. Parabéns, viu? Muito obrigado. Eu quero agradecer de antemão pelo carinho, pela oportunidade. Desta vez, não vindo divulgar a parada de Natal, nem alguma ação do Atamor, mas vindo discutir sobre as nossas intenções, né, sobre o futuro que nós desejamos para Araçatuba. E eu quero agradecer, aproveitar o espaço de estar aqui para agradecer a todos vocês que me acompanham e que, através do meu trabalho, viram potencial de se sentirem representados por mim na Câmara dos Vereadores em Araçatuba. Muitíssimo obrigado. Bem, a gente está aqui com 2 candidatos do PL, né? Você foi candidato pelo PL, agora vereador eleito pelo PL, o Fernando também do PL. A bancada do PL com 3 pessoas, porque tem também a Sol, que também é do PL. E você é do Cidadania, ou Ícaro? Sou de Cidadania. Isso, Cidadania. Muito bem. Pugina, você tem 24 anos, é um garoto ainda, né? Quando foi que você se descobriu assim, interessado na política? Quando você falou, puxa vida, política é necessário, é interessante, eu vou entrar. Então, Bittencourt, eu desde pequeno gosto muito de política, sempre acompanhei, né? Lembro que quando criança eu já assistia os debates ali com meu pai, a gente sempre ficava junto comentando. Eu tinha até uma certa mania peculiar para uma criança, eu pegava os papeizinhos dos políticos como se fosse figurinhas de Copa do Mundo, ia colando um caderninho, depois eu circulava lá aqueles que ganharam, colocava, né, quem eram os eleitos, quem foram os suplentes, por exemplo. E conforme o tempo foi passando, né, eu sou formado em publicidade e propaganda, então atuei em algumas campanhas fazendo a parte da comunicação. Atuei em 2022 na campanha do presidente Bolsonaro, fiz um trabalho voltado para essa parte de comunicação lá no Nordeste, né, onde fui presencialmente até Salvador, participei da campanha ativamente ali. E em 2024, né, tive a oportunidade, recebi o convite de alguns amigos da direita para estar aqui em Araçatuba como candidato.
E observando também essa questão dos espaços, né, eu vejo a política como uma parte também de ocupação de espaços, que se a gente deixa o espaço aberto ou o vácuo, ele não vai ficar ali o vácuo por muito tempo, outras pessoas vão ocupar. E olhando para o cenário que a gente tem em Araçatuba anteriormente, eu fico muito chateado que esses vácuos foram aproveitados por pessoas que pouco parecem se importar com as intenções da população, com aquilo que a população necessitava. Então eu vi como uma oportunidade de colocar ali, né, os meus princípios, os meus valores à disposição da população e hoje a servir, né, nesse cargo de vereador, que acredito que é esse o nosso principal papel, servir o povo, servir a população que nos colocou aqui e demonstrar ali um papel diferenciado. Que bom ouvir isso de um menino como você. Eu falo menino porque você é muito novo, né? Já com essa consciência política, da importância que você enxerga na política. Fernando, você tem 43 anos, foi o segundo mais votado, com 3.329 votos. Penso que você acreditava na sua eleição, mas você acreditava que fosse uma votação tão expressiva como foi? Bittencourt, eu acho que pelo trabalho e construção aí dentro da nossa vida pessoal, a nossa votação, a gente esperava ter um aumento, com certeza, esperava ir brigar pela candidatura ali, pelo pleito de vereador, mas claro que foi surpreendente, acho que o número de votação de nós três aqui, a gente se surpreendeu um com os outros, porque foi um acúmulo de votação, de número de votos em poucas pessoas, né? E a gente ficava muito discutindo como é que vai ser essa eleição, porque tem eleição que dividiu muito e essa concentrou, né? Então, de novo, é uma gratidão muito grande por tantas pessoas empenharem o seu voto na gente, né, no Pugina, em mim, no Ícaro, porque é uma grande responsabilidade. Então, a gente acreditava assim que a gente trabalharia para chegar lá, a gente fez um trabalho muito árduo, né? Trabalhamos muito, estivemos muito empenhados na campanha, na pré-campanha e ao longo da nossa história de 2020 para cá, mas a gente sempre é surpreendido e o número foi bem expressivo. Eu estou bem grato com toda a população. E você já havia disputado 2 eleições anteriores? Sim. Na segunda você já foi bem votado. A primeira também teve uma votação boa, Sim. Mas na segunda foi uma votação já maior e nessa terceira essa explosão de votos. Então, na primeira campanha, né, eu sempre explico que a primeira campanha eu tive um primeiro convite, né? Quando você perguntou para o Gina se ele gostava de política, eu tinha um certo receio da política, porque o que eu via da política, o que a gente muitas vezes a gente vê na política, é essa politicagem, né? Então, a minha relação com a política, o que eu visualizava na política não era algo muito bom. Acho que é o que a população hoje muitas vezes vê aí fora, essa politicagem, essa troca de cargo, essa questão de corrupção. Então, isso me deixava muito distante da política, porque eu sou um cara muito metódico. Então, eu não gostava de política falando diretamente. Em 2016, quando começou algumas movimentações e um pouco logo depois chegou essa era do Bolsonaro, de mudar toda essa história, eu tive um convite, mas eu fiquei muito receoso por conta da minha relação, até uma conversa que tem aí por fora esses dias da questão igreja. Então eu ficava muito receoso em pedir voto, porque eu achava que as pessoas iam confundir minha relação com a comunidade com relação a um pedido de voto. Mas ao longo dos anos, após essa eleição, que eu só coloquei meu nome, graças a Deus a gente teve ali por volta de 800 e poucos votos, mesmo não saindo para fazer uma campanha tão ativa, a gente já teve perto de 1.000 votos na primeira sem trabalhar. Em 2020, meu sogro, que era o pastor, falecido pastor Alfredo, né, que você também conhecia, ele falou: Fernando, você é quem você é, independente de política, você nunca pensou em estar na política. Então, não tenha receio de fazer uma campanha e de ir para cima como você vai na sua vida, em tudo aquilo que você empenha o seu esforço. Em 2020, depois que eu conversei com ele, eu fiz uma campanha ativa e a gente teve 1.538 votos. Eu fui o 11º mais bem votado do grupo, geral das 15 cadeiras, mas por conta dessas regras eleitorais fiquei fora da Câmara. E aí, em 2024 agora, a gente teve mais do que dobramos nosso número de votos. Então, essa foi a construção minha, assim, diferente do Pugina, que gostava demais. Eu olhava para a política e eu não via com bons olhos o que acontecia lá. Mas, como o Pugina disse, se a gente não se a gente não quer governar, alguém vai nos governar. Então, foi isso que aconteceu comigo ao longo dos anos. Eu percebi que esse vácuo tinha que ser preenchido. E se eu não preenchesse, essas pessoas que estão lá por desejos próprios iam continuar.
verdade. E graças a Deus É tem verdade. se levantado muitos jovens e outras pessoas com boas intenções aí. Oi, Ícaro, você tem 28 anos, é advogado, é ator e o mais importante é príncipe. É príncipe da Atamor. Eu acho que eu fui príncipe, aí na pandemia eu engordei e virei rei. Mas não é, gente, acontece, né? Quem não engordou na pandemia? O problema é que eu ainda não recuperei o corpo do príncipe, mas eu tenho fé de que até o final do meu mandato como vereador... E o mais bacana, é um príncipe que tem castelo, né? Não é um príncipe qualquer, Não é né? Tem qualquer carruagem, tem príncipe, castelo, não. tem um monte de princesas. Aliás, já tem 2 castelos. O Castelo das Princesas, que é onde nós recebemos os pacientes em tratamento oncológico de toda a região, né? E que vão em busca de perucas, próteses de mama, lenços, turbantes, participam de jantares. E o outro castelo, que é o do Harry Potter, que é onde nós temos ali a função de fabricar, através das nossas voluntárias, todos esses itens que eu mencionei. Pugina, você sempre fala nas suas entrevistas que você agradece muito as tias do Zap. Quem são as tias do Zap? Então, as tias do Zap acabaram que receberam esse adjetivo carinhoso, né? São quem? Aquelas mães, avós carinhosas que estão sempre ali interagindo com os nossos conteúdos, repassando nos grupos, né, no Instagram. Hoje eu acredito muito, né, da minha campanha aos pais dos meus amigos, à família dos meus amigos, e eu falo esse tias do Zap de uma maneira carinhosa justamente porque eu sei o quanto o envolvimento das famílias foi fundamental para a nossa campanha. Né? A minha campanha começou com os meus amigos, com a minha família, e graças à família dos meus amigos também, que abraçaram ali as nossas ideias, abraçaram o conjunto de tudo que foi apresentado, nós conseguimos alcançar essa votação expressiva. Então, toda vez que eu falo as tias do Zap, tá, eu estou querendo me referir ali aos pais, mães, avós que estão ali repassando nossos conteúdos, compartilhando nos grupos, nas próprias redes sociais, porque isso faz total diferença e isso faz com que a nossa voz seja ouvida por mais e mais pessoas aqui da cidade. Ô, Fernando, você falou uma coisa interessante, que você na política vai para cima. E sua mãe me falou uma coisa e me lembrei aqui, que de pequenininho, você pequenininho, também já ia para cima, só que para cima da mesa. Você tinha uma roupa de super-homem e subia na mesa e queria defender tudo. E esse defensor mirim aí hoje é o defensor na Câmara, né? Vai defender tudo mesmo, né? Você se lembra desse lembro. uniforme do super-homem? Pulava dessa mesa, pulava de cima do telhado, aquela época que a criança se divertia mesmo, né? Não ficava no celular, era uma época muito boa. E sempre fui aguerrido, né, Bittencourt? Naquilo que eu acredito, a gente sempre foi muito aguerrido e na Câmara a gente já está deixando um recado aí, né, Pugina? A gente conversa bastante aí agora com o Ícaro, que eu estou conhecendo pessoalmente. A nossa caminhada vai ser bastante aguerrida lá na Câmara também, porque a gente precisa, e a população, como o Ícaro estava dizendo aqui, ó, a gente tem uma baita responsabilidade. Todo lugar que a gente vai, as pessoas estão dizendo, ó, estou com uma baita expectativa, estou acreditando muito nesse projeto aí, dessa mudança da Câmara. Então a gente tem uma responsabilidade muito grande, né? Então a gente tem que estar junto ali para lutar contra tudo isso que eu disse, que não me atraía na política, que é essa politicagem, que é essa velha política aí. Então a gente está cada vez mais próximo aí, o grupo que entrou novo, para fazer realmente a diferença. E lógico que a gente vai trabalhar muito, mas existe essa expectativa, acalma o coração da população toda aí, mas a gente vai dar o nosso melhor. Eu conversando com os meninos aqui, a gente está os 3 empenhados em fazer isso. Você sabe que há, por parte da população de Araçatuba, uma grande expectativa na próxima legislatura, né? Exatamente por causa dessa renovação, por causa de vocês. Entrou uma nova mentalidade da política, renovou muito, né? E tem um pessoal aí que a gente espera muito do que vocês vão propor. A gente sabe que o vereador não é responsável por executar, mas ele auxilia muito o prefeito propondo também, né? Fiscalizando e propondo. Ô, Ícaro, e você, amigo? Você tem tias do Zap? Não, né? Você deve ter princesas do Zap, né? Então, eu tenho princesas, tenho pacientes do Zap. Eu gostaria de complementar isso que o Fernando disse, a respeito da importância de nós atendermos a demanda e as expectativas de quem deu a nós, né, essa oportunidade. Sobretudo, os nossos eleitores que viram
nós três e em outras novidades que estão vindo nessa nova leva da Câmara Municipal, de que nós possamos escrever um futuro diferente para Araçatuba, trazendo, por meio de transparência e de ações legitimamente intencionadas, olhando para o interesse coletivo, ao invés dos interesses pessoais, nós trazermos, de fato, benefícios para as pessoas que tanto precisam de um olhar humanizado para a saúde, de um olhar voltado para as famílias, para que nós tenhamos motivos para ocupar os espaços públicos, para que as pessoas venham para a rua, que as pessoas ocupem as praças, para que o araçatubense realmente tenha um avivamento, né, que venha de dentro para fora. Eu sempre me questiono muito do porquê que o Rio Pretense tem tantos motivos para bater no peito e falar: eu sou de Rio Preto. O araçatubense já não tem essa garra, essa força, essa animosidade para falar: eu sou de Araçatuba. E eu amo Araçatuba. Araçatuba é uma cidade de gente solidária, de gente caridosa, de gente generosa. A própria iniciativa privada, que é quem me proporciona manter a instituição Atamor e fazer os desfiles de final do ano, eles me deixam muito claro de que o empresário, o pessoal do agro, quer ajudar, mas não se sente apto ou confiante de, através da política, depositar ali a sua ajuda para que, com a parceria da iniciativa privada com o poder público, a gente dê oportunidade de coisas maravilhosas acontecerem. Eu sinto que este elo entre iniciativa privada e o poder público tende a crescer muito a partir de agora. É verdade. Pugina, você tem alguém na família que tinha o pé na política, não? Então, meu pai, ele teve um mandato como vereador em Coroados há muitos anos atrás, mas acredito que por conta disso que nós estávamos falando aqui, sobre as politicagens e tudo mais, ele ficou um pouco desiludido com a questão, viu que mesmo em uma cidade pequena, os confrontos eram grandes, né, esses conchavos eram muitos, mas tudo isso eu vi que foi reacendendo no coração dele a partir da chegada do presidente Bolsonaro. Né, o Bolsonaro trouxe uma nova visão, não só para o meu pai, mas para grande parte do Brasil. Hoje eu acredito que os almoços de domingo, por exemplo, as conversas de família, elas passaram a ter um sentido diferente a partir do posicionamento político, por conta dessa forma que o Bolsonaro apresentou a política para o Brasil. Né? Hoje, por exemplo, todos sabem o nome dos ministros do STF. Hoje, todos sabem quem é, por exemplo, o presidente da Câmara, o presidente do Senado. E eu acredito que essa consciência política foi chegando ao povo, né, brasileiro, principalmente ao povo de Araçatuba, que tem em grande parte aí pessoas conservadoras, pessoas que voltam as suas pautas para as pautas da direita. E eu acredito que, assim como meu pai, né, grande parte do Brasil recebeu esse renovo a partir do presidente Jair Bolsonaro. E eu digo também, me encaixando nessa linha. Você tem um carinho muito grande pelo Bolsonaro, né? Gigantesco. Inclusive, sou muito grato a ele, uma pessoa que me abraçou também, me apoiou aqui em Araçatuba, me fez o convite para estar integrando o partido do PL. E hoje, graças a Deus, podemos aí trabalhar junto por Araçatuba e levar o nome da nossa cidade para todo o Brasil. E você recebeu, inclusive, aquela homenagem dele, do Imbrochável, do Recebi a medalha. A medalha? Ele até brincou, né? Que eu falei para ele que eu ainda não sou casado, tô para casar. E ele falou: então já guarda aí, ó. Guarda no bolso aí que vai usar lá na frente. Muito bem. Fernando, em que momento da apuração que você fez os seus cálculos e falou assim: puxa, vai dar certo, vou me eleger dessa vez? Em que momento aconteceu isso? Bittencourt, eu sou um cara que só na hora que saiu mesmo. Só na hora que fechou. Porque a gente já tinha passado pela última eleição, e a última eleição a gente viu que todo aquele movimento de votos, um número expressivo, e mesmo assim a gente ficou fora. Então eu fiquei aguardando, porque o Pugina, a gente começou ali numa disputa, né? Um tá na frente, daqui a pouco pulou, daqui a pouco o Pugina explodiu. Você estava se falando ou não? Não, eu estava na casa de um colega, eu não sei onde você estava, Pugina. Estava também na casa de um amigo. Eu estava na casa de um amigo também, e aí então a gente começou ali e tal. E aí na hora que começou a despontar o Pugina, eu falei: olha, a gente já tinha até viajado junto para ir em Rio Preto encontrar o Bolsonaro lá.
E aí a gente falou, nossa disputa é muito entre a gente, talvez, né? Se a gente tivesse essa dinâmica toda aí do PL, de todo o grupo, a gente vai ter uma disputa dentro do PL muito grande, entre eu e você, mas a gente acreditava muito que a gente poderia ter uma votação tão expressiva que acontecesse o que aconteceu. Um puxar o outro, seja eu puxando, Pugina puxando, e a gente puxar uma turma por trás ali, Sim. né? E foi o que aconteceu, mas eu esperei porque a votação, para ser direto, precisava ter por volta de 13.600 votos entre eu e o Pugina para puxar, para eu poder entrar diretamente. Para você entrar Para direto. eu entrar direto. Então ficou ali no final, faltando acho que 0,7, 0,07, alguma coisa assim, muito pouco para encerrar a votação e não encerrava. E aí o pessoal do partido e o grupo do Lucas já tinha vencido, já tinha saído, estava lá no comitê e me ligando, vem para cá, você não vai vir, você não vai vir. Eu falei, mas estou esperando sair, não saiu o resultado final ainda. Aí falou, já fizemos uma conta, já saiu. Aí que eu fui pro comitê, e aí foi a minha chegada, tem até um vídeo a gente chegando lá no comitê, foi bem legal encontrar o Lucas e o grupo todo ali. Então eu fiquei esperando até o último instante, e um pouquinho antes de sair, vou dizer que eu fiz as contas antes de sair da casa que eu estava. Sou dos cálculos, fiz as contas, bateu lá, passou até, e ainda tinha o voto de legenda, né? Então aí me deu uma folga grande aí, né? Naquele momento você não pensou em comemorar com a sua scooter, não, né? Com a minha? Scooter, você tinha uma scooter. Nossa, tá lembrado, hein, Bittencourt? Puxa vida, essa scooter viu muita estrada, muita rua. Estrada. Época boa. E um acidentezinho também, né? Acidentezinho. Fui visitar um amigo, você tá sabendo de tudo, pô. Tá igual arquivo confidencial do Você Faustão. viu, já estamos aqui, pô, tá igual o Jô Soares isso aqui, já tá pegando a vida toda, né? Eu tive um acidente feio, graças a Deus, Deus me privou aí numa descida ali da rua São Paulo, se eu não me engano, não é a rua São Paulo só sobe, é a rua do lado, não sei se é Mato Grosso. Eu estava descendo e tinha aquelas, quando vai passar fio de uma rua para outra, que tem aquelas construções, eles abriram aquele vão no meio, de um lado para o outro da rua. Você morava na Bandeirantes nessa época, né? Não, morava já lá no Nova York. Ah, no Nova York. E eu estava descendo, que eu estava na igreja, que na época era presbiteriana, ali na Afonso Pena. E eu estava descendo a rua, e na hora que eu vi o buraco, não tinha onde passar, era na rua inteira. Eu freiei, tinha muita pedra, escorreguei e quase morri naquele dia ali, mas graças a Deus estou aqui, né? Tá aqui. Ô, Ícaro, você disse numa entrevista que você só se decidiu a ser candidato depois de se unir com muitos amigos e ouvi-los e sugestões e tal, aí que você se decidiu. Isso também é uma questão de responsabilidade com os seus companheiros, né? Eu acredito, Bittencourt, com todo respeito a todos os outros candidatos que entraram nas eleições de 2024, eu acredito que ninguém arriscou tanto como eu. Ninguém colocou tanto a perder quanto eu. Eu tenho um trabalho que esse ano, inclusive, comemora 10 anos de atuação e que depende de doação. E a doação das pessoas, ela só acontece se você tem credibilidade, se você tem reputação, se as pessoas respeitam e reconhecem o seu trabalho. E quando a gente pensa ou cogita ingressar na política, você entende de que a sua reputação e sua credibilidade elas vão estar sendo constantemente questionadas, né? Tanto por pessoas que admiram, torcem e reconhecem o seu trabalho político, quanto pessoas que você possa ser maravilhoso. Tem gente que não vai querer reconhecer por interesses pessoais. E isso, de maneira direta, respinga, né, na instituição Atamor. Sim, claro. Então, eu me reuni com todos os membros da iniciativa privada que me abençoam, né, fazendo que o Atamor cresça e cresça nesses 10 anos, através de patrocínios, e o principal, que são os meus voluntários, que dão a cara, literalmente, né, entram de cabeça, de corpo e alma ali no projeto, e que precisam de muito respeito, porque se hoje eu sou o Ícaro do Atamor, não é porque eu cheguei como o Ícaro do Atamor sozinho. Eu precisei do reconhecimento, do carinho e da confiança de todas essas pessoas e que hoje dão oportunidade de receber uma votação tão significativa. A minha conversa com as pessoas sempre foi de que eu sei que para uma pessoa como eu, a política me apresenta mais riscos do que favores, né? E de que eu tenho mais a perder na política do que a ganhar.
Mas, validando tudo isso que eles falaram e concordando 100%, eu sei que de uma coisa eu não vou me arrepender. Eu acredito muito que na política nós precisamos de pessoas que tenham um dom de servir e não aproveitar da política para se servir. Então, eu que já venho servindo nesses 10 anos, vi na política uma maneira real de potencializar o que eu venho fazendo e dar voz, botar luz em coisas que são anônimas, em sofrimentos que por falta de coisas pequenininhas, sabe? Não são atendidos, não são vistos, não são ditos, revistos, pela falta de empatia de alguns governantes que, quando entram, se esquecem de todos os compromissos que fizeram com seus eleitores e com a população e passam só a olhar para os seus interesses pessoais. Eu tenho certeza, e falo isso aqui na frente deles, se eu estiver entrando, e com essa oportunidade já me dada, né, de vereador eleito, se eu entrar para fazer feiura, o Atamor acaba. É verdade ou é mentira? Vocês concordam comigo ou não? E pode comprometer toda essa história. Imagina, tudo. São 10 anos que começou com câncer na minha mãe e que se desdobrou em algo tão bonito. Então, o que vocês podem esperar do Ícaro é verdade. Você percebeu que eu sou muito franco, né? Eu sou muito franco, sou muito verdadeiro. E foi sendo muito verdadeiro que me foi... Essas portas vieram sendo abertas no meu caminho, porque as pessoas confiam em mim, sobretudo confiam em mim. O seu partido elegeu só você, o Cidadania Menino, só você. só que baixaria, Só você, né? Mas, deixa eu te contar mas uma tá coisa. bem representado, Não, né? sim, lógico, Tá mas bem deixa eu te falar uma representado. coisa. Eu achei que eu fosse ser puxado. A minha humildade é aqui, ó. Minha autoestima tá aqui no pé. Eu falei, bom, eu vou entrar nesse partido, a convite da Edna Flor, que é uma mulher que eu tenho um grande carinho, é uma mulher de fibra, apesar de fisicamente, né, ser uma coisinha. Ela é um leão. Aquela mulher é um leão. E ela que me chamou para ir no Cidadania, lá no comecinho do ano. E eu falei, bom, se ela me chamou, eu me sinto confortável de ir nesse lugar, tendo em vista de que ela me disse, nesse partido você vai poder ser você. Você vai poder falar como Ícaro, sem ter pessoas te ali azucrinando. E eu gostei muito da proposta do partido. E quando eu vi que eu entrei em primeiro lugar, assim, eu fiquei surpreso. Eu não esperava a votação que eu tive, não. E vocês, vocês dois, com a votação expressiva que vocês tiveram, também foram responsáveis pela vinda da Sol, né? Porque foi nessa somatória que possibilitou a eleição de um terceiro nome. Foi isso, né? Isso mesmo. Foi. Muito bem, eu quero depois falar com você, que vai presidir a primeira sessão da Câmara, sobre presidência da Câmara, mas nós vamos fazer um intervalo comercial, é rapidinho, lá e aqui. E nós voltamos já já. Até já. Um estilo que atravessa o tempo, merece ser celebrado. Spaten, a cerveja que criou o estilo com Nick Harris. Beba com moderação. Ei, pra você, o que é um presente criativo? Para nós, um presente criativo é aquele que você leva por toda a vida. Por isso, te convidamos para participar desta ação que vai ajudar quem mais precisa: doar sangue. Fim de ano é quando ocorre o maior número de transfusões de sangue e menos se tem doadores. Vamos, não custa nada. Junte-se a nós e dê um presente criativo e solidário. Realização: Agência Betônico. Carlindo, o que será que a Cacau Show quer dizer com trufa com sabor de parque de diversão? Eu é que sei. Vamos experimentar. Bora dar outro rolê? Demorou, princeso! Festival de Trufas Cacau Show, agora com novos sabores de diversão. 4 trufas de 30 gramas ou 6 de 12 gramas por R$ 14,99. Compre na loja, no site ou pelo app.
Maíra Design orgulha-se de estar há 25 anos criando ambientes com móveis de qualidade e peças de decoração cuidadosamente selecionadas, garantindo elegância e requinte. Conheça em uma das lojas de Maíra Design. Móveis com design único, sofás modernos e mesas de jantar deslumbrantes. Uma equipe de especialistas está sempre à disposição para garantir que você tenha o melhor em sua casa. Maíra Design. Tradição em bom gosto. Boa noite. Vou pagar no app. Completa pra mim. Se prepara. Completa pra mim, quero ver completar. Completa pra mim, quero ver completar. Completa pra mim. Se prepara. Completa pra mim, quero ver completar. Completa pra mim, quero ver completar. Moço, é aqui que fica espaço pet? É que quando eu ganhei, falaram que ele não ia crescer muito. Ipiranga, completa pra mim. Muito bem, amigos, estamos de volta com o segundo bloco de Que Papo é Esse? O nosso talk show aqui da TBC Gazeta. E hoje, de uma forma muito especial, estou recebendo aqui essa juventude que deu uma grande alegria para Araçatuba, se elegendo com uma votação expressiva. Pugina, o seu nome é João Pedro, né? João Pedro Isso, Pugina. Você João sabe Pedro que Pugina. eu tenho um sobrinho que me chama de vovô, que chama João Pedro também, um garotinho muito querido e filho do meu sobrinho, mas ele me chama de vovô. E também tem o seu nome. Você vai presidir a presidência da Câmara na primeira sessão por ser o candidato mais votado. E eu vou lhe perguntar uma coisa que na rua certamente já lhe perguntaram um monte de vezes aí. Você tem pretensão de ser presidente da Câmara, não? Então, Bittencourt, eu acredito que o momento para mim agora vai exigir um pouco mais de observação, né? Eu pretendo me especializar naquilo que eu vou fazer ali dentro, né? Entender como funcionam os bastidores ali da legislação. E uma coisa que eu me conectei, de fato, a algumas pessoas é que eu tenho pretensão de ser um vereador ativo na rua, né? Então, alguns lugares que eu passei, inclusive pedindo voto, eu já tive a oportunidade de voltar para agradecer, né? E uma coisa eu disse, que eu me coloco à disposição para sentir de fato o que eu posso fazer para ajudar ali nas ruas, tudo mais. E acredito que no momento, para mim, a presidência, até por conta de eu não ter o conhecimento todo exigido, tudo mais, para saber todos os bastidores, eu precisaria me dedicar de uma forma mais integral, né, para isso. E como eu acredito que eu preciso nesse momento ter um tato maior com as pessoas, com o povo, eu acredito que eu venha para ajudar, né, uma mesa diretora formada ali com pessoas que eu acredito e que não estejam ali pensando numa forma de se beneficiar com cargos e tudo mais. Então, dessa vez eu não pretendo ser presidente da Câmara, mas eu vou me empenhar muito a ajudar o grupo que esteja focado na população e não nos benefícios próprios. Muito bem. Fernando, você é casado com uma Rebeca, né? Tem 2 filhas. Você é papai da Maria Fernanda e da Maria Helena, é isso? Exato. E como é que foi a comemoração em casa quando as filhas falaram, papai foi eleito um vereador? Como é que foi isso? A gente se alegrou bastante, né? Teve um momento bastante feliz ali dentro da nossa casa, sabendo o tamanho da responsabilidade, né? Então, como sempre a gente fala ali dentro de casa, é muito mais do que uma festa, né? Por conta de uma candidatura e por conta de um pleito, mas é uma grande responsabilidade. Então a gente se alegrou muito, mas a gente sabe do tamanho da responsabilidade. Então não é uma festa, né? Vamos fazer um estourar fogos, cortar um bolo. Falou, gente, a nossa vida ela tem mais responsabilidade, a gente tem mais olhares para as nossas vidas, mas graças a Deus, como o nosso caminho sempre foi reto e a gente vai continuar com ele, não é a política que vai mudar isso, como o Ícaro disse. Cresce a nossa responsabilidade como comunidade, cresce a nossa responsabilidade como família, como os projetos que a gente tem, mas graças a Deus, como eu tenho dito, a gente não entrou ali para fazer diferente do que a gente faz na nossa vida particular. Muito pelo contrário, a gente quer levar isso para a Câmara e tirar todo esse período que a gente viu aí de desânimo do que a gente viu como munícipe a nossa Câmara. A gente quer fazer um tempo novo para isso, e é isso que está acontecendo. Eu acho que a gente está empenhado nisso. O seu partido, o partido do Pugina,
elegeu vocês dois, a SOL, 3 vereadores, e elegeu o prefeito. Né? Essa força política que representa o PL hoje em Araçatuba, você acha que tem que ser alguém do grupo para presidir a Câmara, ou você acha que, nesse momento, é melhor conversar e pensar mais para frente sobre isso? Bittencourt, eu acho assim, que o PL está forte não é só em Araçatuba, é no Brasil inteiro, por conta da forma que vem atuando e das pessoas que estão se dispondo dentro do partido. E, graças a Deus, Araçatuba juntou um grupo muito bom. O Lucas veio nessa caminhada dele e foi vitorioso contra todos que jogaram até pesquisas falsas aí dentro do sistema. Então, foi uma luta que, se fosse ver pelo braço humano, foi uma luta desleal. Mas sobre a questão da candidatura à presidência da Câmara e do grupo como um todo do PL, com certeza a gente precisa estar ali dentro daquela mesa ali. A gente precisa estar ali, até porque a população nos colocou ali com essa expressiva votação, esperando que a gente de alguma forma pudesse levar isso para dentro da Câmara. Então, nos abster de estarmos ali, de dispormos o nosso nome para estar ali, não faz muito sentido. Mas, como sempre, a gente veio até conversando aí, a gente é aberto a conversar com as pessoas, a gente é do diálogo, você me conhece, sabe que eu não sou de confusão, sou um cara pacífico e quero buscar sempre a unidade, não é uniformidade, não precisa todo mundo ser igual, mas a gente precisa buscar a unidade. Então é isso que a gente tem buscado e, principalmente, como o Pugina disse, nós não vamos deixar com que aqueles que sobraram de alguma forma e que querem trazer a velha política, cargos, negociações, a gente já sabe que isso acontece, para dentro da Câmara de novo. Mas Fernando, é difícil, a luta é grande e tal. Nós estamos dispostos a enfrentar essa luta, porque nós não, como o Ícaro disse, como o Pugina disse, eu estou dizendo, nós não deixamos o projeto ali, de alguma forma, o Pugina com todo o processo que ele trabalha, eu, minha casa, minha família, minhas filhas, os nossos projetos, para chegar na Câmara e viver a mesma coisa. Então, essas pessoas que estiverem lá, já ir articulando a presença da Câmara, trocando com cargos, fazendo isso aí, nós vamos nos levantar como um grupo, como o Pugina disse aí, aqui o Ícaro também, para enfrentar esse processo. E acho que a gente tem um grupo muito bom e que está comprometido com a população. É verdade, ninguém duvida da competência de vocês e da seriedade, da proposta nova da política de vocês, mas também não pode se negar que teve uma influência grande do bolsonarismo, vocês são do PL, e certamente isso também ajudou muito vocês, o fato de ser um partido do ex-presidente Bolsonaro. E você acha que o Atamor teve um grau de influência muito grande na sua eleição? Total. Eu não sendo do PL, né, que tem toda essa influência positiva e massiva na votação, acredito que a minha votação ela só aconteceu por conta do Atamor, tendo em vista de que eu fui literalmente movido a sair como Ícaro do Atamor, porque o Ícaro não é tão conhecido como o Atamor é. Então tem muitas pessoas que falam assim, é o cara do Atamor, mas não sabe meu nome. Então se eu saio como o Ícaro e vestido de espaçonave, o povo vai fazer, é um louco, é o Tiririca de Araçatuba. Então eu precisei colocar lá, Ícaro do Atamor, aí o pessoal digeriu bem a informação. Mas com certeza, o que me elegeu foi meu trabalho. E como é que é a sua visão dessa futura relação vereador com o executivo? Como é que você pensa isso? Eu sou uma pessoa que estou vindo com vontade, sede e gana de ajudar. Independentemente do prefeito que viesse a ser eleito, e hoje já com a resposta é o Lucas Zanata, eu já tinha colocado isso na minha cabeça e sedimentado isso com toda certeza de que quem votou no Ícaro do Atamor espera que o Ícaro do Atamor se mantenha sendo o Ícaro do Atamor na Câmara. E eu sou uma pessoa que, por mais que eu saiba, aprendi na Faculdade de Direito que a função obrigatória e essencial de um vereador é de fiscalizar, eu sou uma pessoa que tem um prazer extra
quando eu sonho e realizo os meus sonhos. E eu vi na política, como eu disse anteriormente, uma maneira de potencializar o que eu já faço, não só na área da saúde, para o público oncológico, que é quem tem câncer, mas em outros segmentos, em outras áreas, né, de atuação que a política me oferece. Eu botei na minha cabeça o seguinte, Bittencourt, eu quero servir. Com o Lucas Zanata, eu sinto que eu terei muita liberdade de servir. Eu assisti várias entrevistas dele, na hora que ele falou de parque, de zoológico, eu falei assim, vou arrasar junto, porque eu tô Tá com falando essa a minha sede. língua. Não, gente, pelo amor, eu tenho 2 castelos, cara. Você imagina a gente poder levar essa magia, esse encanto, esse respiro para as praças, né, Fernando? Gente, as pessoas estão carentes disso. A cultura de Araçatuba é algo que eu quero, sabe, assim, esquentar isso. Quando eu era criança, gente, aquela praça que fica em frente ao Castelo do Atamor, que é a João Pessoa, ela foi reformada por um primo meu, o Arthur, do inglês, meu primo de 2º grau, vocês entenderam, né? E ali, todo domingo de manhã, tinham apresentações de teatro. E eu, minha família, várias crianças, aquilo lá lotava, tinha pipoqueiro, tinha incentivo. As nossas crianças não ficavam só no celular, Fernando. Elas tinham coisa para fazer, elas tinham as praças para ocupar. E eu senti, nessas entrevistas com o Lucas, mesmo não sendo do partido dele, ainda não tendo tido oportunidade física de conversar com ele, trocar figurinhas, de que ele tem essa vontade. Eu estou muito feliz com isso. Depois eu quero falar com você na próxima rodada aí. Do sítio do Pica-Pau Amarelo. Para de graça, gente. Não, eu já me coço. Será que o Lucas vai aceitar essa ideia? Eu acho que é uma boa ideia. Poderia ser verde e amarelo, né? Porque Pica-Pau amarelo. Pugina, você já iniciou uma conversa com o Lucas Zanatas para entender mais ou menos quais são as propostas dele, o que ele pensa, principalmente na área da saúde, que é um grande gargalo, né? Eu penso que isso é unânime entre vocês aí, que é um assunto, que é um gargalo muito sério, que vai exigir do prefeito uma atenção muito especial. Então, hoje, não somente agora após as eleições, mas anteriormente nós tivemos algumas conversas, né, para integrar algumas ideias, fomentar, tanto na minha parte quanto na dele, projetos para a nossa cidade, principalmente para a parte da saúde, que hoje... acredito eu, e não somente acredito, mas como vemos, é a área que demanda a maior necessidade, né? Tem alguns projetos em comum que eu coloquei nas minhas propostas, né? Que, assim como o Ícaro disse, por mais que o papel do vereador é fiscalizar, eu acredito que cada um de nós aqui, eu, Fernando, Ícaro, nós temos em comum essa parte propositiva de apresentar ideias, de apresentar projetos. E um dos projetos que eu mais falei pelos lugares onde eu passei, foram 2, na verdade. O primeiro é de fortalecimento da saúde de base, né, que hoje, por exemplo, o maior responsável do inchaço do pronto-socorro, né, a maior parte da demanda ali se dá com mulheres e crianças. Então, fazendo automaticamente essa pesquisa, nós podemos entender que fomentando as UBS com pelo menos um atendimento em formato de rodízio, né, seja por parte de ginecologista ou pediatra, nós conseguimos com isso, né, atingir diretamente o pronto-socorro, aliviar as demandas e oferecer um atendimento importante na base, né, porque a partir do momento que você começa a investir na base, você consegue desinchar e desafogar o nosso sistema de saúde aqui hoje. E tem um outro projeto que eu citei muito também, que foi saúde bucal nas escolas municipais. Hoje nós temos a Unesp aqui em Araçatuba. Nós temos uma alta demanda também de famílias que não têm acesso a um cuidado, né, odontológico, a um cuidado ali com dentistas, e fazendo uma parceria com a Unesp, com os alunos ali de odontologia, eu acredito que nós conseguimos unir o útil e o agradável e apresentar para as escolas municipais um atendimento, né, e ao mesmo tempo oferecer para esses alunos uma carga horária de estágio, uma carga também para o próprio currículo, né, que é completamente importante. Então acredito eu que assim nós conseguimos atender as famílias que não têm necessidade, ou melhor, as famílias que não têm a oportunidade, né, de ter um atendimento odontológico e tudo mais, e assim conseguimos unir a prefeitura e oferecer um atendimento de qualidade com base nos alunos da Unesp ali também. Fernando, e você, o que é que a população de Araçatuba pode esperar do vereador Fernando Fabres? Bittencourt, a gente tem, como o Pugina disse, a gente tem muitas propostas, a gente é bastante positivo, apesar da fiscalização ser um tema muito importante, né,
por conta de ser um dos papéis do vereador. Dentro das minhas ideias, que eu digo assim, né, porque a gente tem que passar pela Câmara, a gente tem toda uma questão burocrática dentro da Câmara, diferente do lugar privado, onde você decide rapidamente o que você quer fazer. Então, a área da saúde é uma área que tem um gargalo muito grande. A gente colocou à disposição da população já antes, né, como o meu Zap, que eu chamo o Zap do Fabris, para poder ouvir a população, as dificuldades que a população está tendo, porque assim como o Pugina disse, quais são as dificuldades que estão acontecendo ali nas UBS? Qual a dificuldade que está acontecendo no pronto-socorro? Bom, tudo que foi fechado, todo mundo falou que ia abrir, né, agora. Mas, com certeza, esse é um papel que o Executivo vai trabalhar, de abrir esses lugares que foram fechados, UPAs, UBSs, e um pronto-socorro só está estrangulado ali dentro da cidade. Então, acho que é uma necessidade, isso está voltando a acontecer. Mas a gente tem algumas ideias na Lei da Liberdade Econômica que a gente quer propor. Uma coisa que eu já disse e tenho angariado votos aí da turma dos vereadores, que a gente não pode ter uma segunda-feira que é improdutiva. Então, voto de aplauso, voto de pesar, tudo isso que está acontecendo lá já tem uma proposta do Lucas, eu já resgatei essa proposta, pedi para o Douglas, vamos propor isso logo mais, e aquele vereador que for contra mudar isso, jogar para um dia extra, que a pessoa vai lá e faz esses votos em um dia extra, vai ser contra uma segunda-feira do Legislativo produtivo. Então, já estou pedindo apoio do Pugina e do Ícaro, porque a gente precisa mudar isso. Birigui já é assim, se eu ouvi falar hoje, que já é num dia extra, porque não é possível a gente ficar ali 2 horas, talvez, do início da Câmara, discutindo, dando voto de aplauso, voto de pesar. A gente precisa que isso mude. E tem os olhos muito voltados também para essa questão de praças, então, adoção de praças, desenvolvimento de praças através de parceria público-privada. Tem muita gente, como o Ícaro disse, do bem, do setor privado, que quer colocar para que praças sejam recuperadas, só que não tem a confiança, como o Ícaro disse, em nenhum político. E eu acho que agora, com essa turma nova, que são pessoas que vêm desenvolvendo já extra política, eu já sinto isso, porque eu já tenho alguns empresários que já nos ajudam. Semana passada, essa semana a gente teve aí esse Dia das Crianças, a gente foi entregar os brinquedos, pessoas nos ligando, querendo nos ajudar, empresários querendo nos ajudar, quanto mais desenvolver praças. Então tem o Zap do Fábio, tem essa questão da propositura desse dia do Legislativo, a gente tem esse Lei da Liberdade Econômica e também um projeto em comum aí que eu e o Pugina temos pensado em conjunto, que é essa questão de trazer educação financeira para dentro das escolas. É a minha área, a gente já tem um olhar para isso também. Então, esperem da gente muitas proposituras e cobrar aqueles que estão lá para que nos ajudem a desenvolver isso. Muito bem. Ícaro, eu tenho acompanhado as suas falas aí, em rádio, em notícias, e você diz, eu não tenho lado, eu tenho amor. O que é que a população pode esperar do Ícaro? Na Câmara, quando você é eleito, você tem a oportunidade de dar voz às pessoas, né? E quando você só dá voz a uma classe social, quando você dá voz só a uma bandeira, por exemplo, tem gente que se elege usando uma bandeira. Não é nada pessoal, vou dar um exemplo, tá? Causa animal. Ou, por exemplo, muitas pessoas me encaixotaram câncer. O Ícaro só vai ajudar quem tem câncer. Não é verdade. Quando você se elege, você ocupa uma cadeira e quem está ali assistindo você espera que você a represente, independente se ela votou em você ou não. Né? Você está ocupando uma cadeira pública e você representa Araçatuba, não um bairro. Esse negócio de vereador de bairro, me desculpe se você já foi, se você vota vereador de bairro. Eu tenho pavor dessa história. Porque é um absurdo quando você se restringe e se reduz, como vereador, você se reduz, se limita a olhar só para uma bandeira, para um lugar, para um tipo de interesse. Você tem que olhar para todos os interesses, e não só para aquilo que convém o seu eleitor. Tem que olhar para todas as demandas da cidade. Quando eu digo que eu não tenho um lado, é que eu, na verdade, me posiciono sim. Eu escolhi o lado do meu coração, de votar para aquilo que é bom para as pessoas. Então, independentemente de quem venha ao projeto, se é um projeto bom, vai fazer bem para as pessoas, conte comigo. Agora, se é um projeto ruim, um projeto que não tem fundamento, ou fla-flu, sei lá,
não conte comigo. Eu acho que a população cansou de teatro. A população quer gente que faça, que fale, que aconteça. E eu tenho esse posicionamento bem radical quando o que está em questão é votar de acordo com o interesse, o que de fato privilegia o coletivo, não os próprios interesses. Bom, e você falou também que você tinha um projeto de transformar o antigo zoológico no sítio do Pica-Pau Amarelo. Fala isso aí, como é que é? Para fazer isso, eu preciso ser prefeito, mas como eu não sou, quem sou eu, mas né? Você pode sugerir. Com né? certeza, Zanata, a gente pode sentar e conversar, porque uma coisa que eu tenho muito são ideias, né? O Pugino é publicitário, né? Pugino também, enfim, é um foguete para ter ideia, e a gente pode sentar e conversar sobre. Não tem aquelas matérias multidisciplinares na escola? Já pensou se o espaço do zoológico se torna um lugar multifuncional, além de levar esporte, lazer, também tem um viés educacional? Eu sou filho de professora. Eu fui alfabetizado pela minha mãe. E eu lembro que na minha infância tinham aquelas feiras do folclore, Visconde, Emília, Dona Benta. Vocês acham que eu já não fui no zoológico? Fiquei olhando para aquela casa lá abandonada que está caindo aos pedaços, que tem inclusive um leão que chama Yuri, que eu não sabia que lá tinha um leão embalsamado. Vocês sabiam disso? Lá tem um leão embalsamado que chama Yuri, eu não sabia disso. Você já falou, já vou implantar um outro castelo aqui dentro. Já quero fazer a casa da Dona Benta aqui. Aí eu vi aquele lago que tinha um jacaré, já falei assim, já pensou se isso vira o Lago das Sereias, da Iara? Uma trilha com as esculturas do Saci, da mula sem cabeça, e as histórias. Cara, não vai ser só criança de Araçatuba que vai se beneficiar com isso. As escolas da região inteira vão querer vir para cá para levar as crianças para passear e aprender sobre o folclore brasileiro. A gente transcende o município e começa a abranger a região toda. Bom, essa é a minha ideia. É bacana. Vamos conversar. Uma proposta boa. É uma proposta boa. Fernando, e você, eu vou te dizer uma coisa para você. Lamentavelmente, a torcida do São Paulo, apesar de você ser São Paulino, não votou em você, viu? Sabe? Por quê? Porque o São Paulo perdeu um grande jogador lá atrás. Você foi lá, fez um teste, passou no primeiro teste, voltou, a Rebeca falou assim, não, você não vai mais não. E aí você largou o São Paulo. Poderia ter transformado num grande jogador no São Paulo. Você está expondo a vida inteira aqui agora do Fabris, hein? Poxa vida. Estou te conhecendo. Ainda bem que é a Nossa, sua e não a gente, minha, eu né? não sabia, viu? Eu não sabia desse jogador dele. Fiz esse teste lá e, na verdade, não foi até uma decisão minha, assim, a princípio, né? Eu fiz 2 testes lá, e o primeiro teste eu fui, depois voltei, depois eu fiz o segundo, e aí comecei a faculdade aqui, não tinham chamado, e aí depois eles tinham, de alguma forma, perdido os nossos contatos para nos chamar. E aí depois que já tinha passado esse período, eu já estava na faculdade, assim, já tinha começado ali. Dona assim, Rebeca já estava mandando. E aí foi uma decisão bem difícil de não fazer isso, né? E você tinha um padrinho bom, José Carlos Dias, né? Você lembra? Olha, o homem era forte. O homem era você forte. Você bem calçado no São Paulo. Mas também foi uma decisão, mas não me arrependo. Hoje eu estou bastante feliz com a minha esposa, com a minha casa e com a minha cidade aqui, representando ela através dessa vereança. Então, estou bastante contente com o que está acontecendo. Agora ele deseja fazer gol lá na Câmara Municipal, com bons projetos. Olha o publicitário já, ó. O publicitário já está... Você rola a bola e ele chuta. Exato, estamos juntos aí. Pugina, amanhã a gente tem Quarta Nobre, né? É um prazer de participar deste grupo lá, e você está participando também, e o Zanata também vai lá amanhã, né? Então nós vamos nos encontrar lá. Mas, gente, foi um grande prazer mesmo, um prazer enorme receber vocês aqui. Foi uma tarde muito agradável para mim. Tenho certeza que o telespectador também nessa noite aí vai gostar muito de ouvir vocês, as propostas, o pensamento político. Agradeço a você, Pugina, Fernando, ao Ícaro, muito obrigado, e torço muito para que vocês realmente possam transformar a Câmara Municipal de Araçatuba e inaugurar uma nova era política aqui em Araçatuba com gente pensando de forma diferente. Obrigado, Pugina. Eu que agradeço, Bittencourt, pela oportunidade de estar aqui hoje, né? Já vou aproveitar o gancho que ele falou do Quarta Nobre também, vou agradecer a cada um do Quarta Nobre ali que me ajudou demais, né? Muitos dos nossos senhores ali, exatamente, né? Como falamos respeitosamente. E aqui eu queria deixar também um compromisso com a cidade de buscar sempre o melhor, de colocar as nossas pautas sempre a ouvidos da população, de perguntar a vocês sempre
qual a opinião de vocês com cada projeto que iremos votar ali na Câmara, né, firmar um compromisso aqui com o Fernando, com o Ícaro, que hoje acredito que somos a cara dessa mudança, né, as pessoas nos elegeram justamente para isso, e eu usei toda a minha campanha uma frase: a esperança somos nós. E eu acredito de fato nessa frase, que a esperança somos nós, que as pessoas olham para nós também com essa esperança. Hoje, na nossa última eleição, tivemos uma abstenção muito grande e eu acredito que isso vai ser combatido com o nosso trabalho. Eu acredito que as pessoas voltarão a olhar para a política de Araçatuba com bons olhos através de um bom trabalho por parte de cada um de nós, e me disponho sempre a cada um de vocês a ser um ouvido da população e principalmente a ser voz do povo de Araçatuba. Então, mais uma vez, muito obrigado, sou muito grato a isso e saibam que vocês podem contar comigo. Fernando, obrigado pela sua presença aqui. Eu fiquei muito contente dessa nossa conversa, falando uma parte da sua vida aí, falando do seu pensamento político. Muito obrigado, viu, pela sua presença. E você sabe que eu tenho um carinho muito grande, uma admiração muito grande por você como profissional e quero ter também como político. Bittencourt, muito obrigado pelo convite e estar aqui com o Pugina, com o Ícaro. Para mim é uma grande honra poder representar as pessoas da nossa cidade e poder servir, como o Ícaro disse, a nossa cidade. Para mim, o político verdadeiro é um agente transformador da sociedade. De alguma forma, nós três aqui impactamos de alguma forma a nossa sociedade e agora estamos representando e temos a responsabilidade lá dentro da Câmara. Queria pedir muito para que a população estivesse empenhada junto com a gente, né? Vocês votaram na gente, agora nós precisamos que vocês estejam na Câmara, que vocês estejam nos cobrando, mas também cobrando os outros vereadores. Nós estamos aí de alguma forma expondo a nossa vida ali dentro e agora precisamos que vocês nos acompanhem ao longo desses quatro anos para cobrarmos aquele legislativo. Não é feito só de 3 pessoas, são de 15, para que a gente tenha uma votação de projetos que sejam em favor da sociedade. Como o Ícaro disse, nós temos mais de 100 bairros, então nós não podemos representar um grupo e um bairro. Nós temos que representar a nossa cidade e bons projetos para a nossa cidade. Então contem com a gente. Obrigado pela votação de vocês todos, de todos da cidade que votaram em nós, e aqueles que não votaram também. Nós somos o vereador de vocês e queremos contar com a ajuda de vocês nessa caminhada desses próximos 4 anos. Muito obrigado, Bittencourt, Pugina, Ícaro, obrigado a todos vocês. O Ícaro já é um amigo de vários anos, tem sempre nos visitado aqui, a gente tem acompanhado esse trabalho maravilhoso dele aí com o Atamor. E quero continuar acompanhando por muitos anos. Quero ver você na Câmara e não parar com o Atamor. Quero ver você continuando com isso. Com certeza. Obrigado, viu, Ícaro? Obrigado, Bittencourt. Eu quero agradecer a toda a equipe aqui que está no bastidor servindo a gente e nos levando até você, né, através do trabalho deles. Agradecer aos meninos por terem esse carinho. Eu não sou do PL, mas eles têm um carinho como se eu fosse do PL, tá bom? Verdade. E estar aqui nesse trio me traz a sensação de que as pessoas estão esperançosas por uma renovação. Caso contrário, nós estaremos aqui. E com isso vem essa grande responsabilidade que nós já dizemos várias vezes, que nós sabemos da responsabilidade e estaremos lá juntos com outras pessoas que também trazem essa marca da renovação, estão tendo sua primeira oportunidade agora de trazer um novo significado para a política de Araçatuba. Sobre a abstenção que o Pugina disse, assino embaixo. Gente, como assim? As pessoas não vão votar. É aquilo que define o futuro seu, da sua família, e gostando de política ou não, tudo é política. Eu resolvi colocar minha cara a tapa e arriscar todos os 10 anos do Atamor na política, porque eu entendi que dentro da Santa Casa tem uma política. Dentro de cada igreja existe uma política. E tem a política que nós conhecemos, que é a de eleições aí de 4 em 4 anos. E, gostando ou não, a política é a maneira mais eficaz e que tem a maior probabilidade de mudança na vida das pessoas. Então, me munindo dessa certeza, de toda a minha boa vontade, da minha fibra, da minha garra, e dos meus amigos, que eu tenho certeza que também estão cheios de vontade de trabalhar, que a gente tem esperança de realmente, daqui 4 anos, estarmos entregando Araçatuba um tanto quanto diferente. Muito obrigado. Obrigado você, amigo telespectador, que também acompanhou o nosso programa nessa noite de quarta-feira. E amanhã, quinta-feira, a gente vai estar também aqui com uma entrevista com o prefeito Lucas Zanata, falando também de projetos, de suas propostas, enfim.
Muito obrigado, tenha a todos uma boa noite. E obrigado, gente.